Eu sou mãe de 5 filhos, então na época em que eu me formei, eu optei por criar os meus filhos, então eu não exerci minha profissão durante 18 anos. Eu fiquei grávida e falei, vou mudar de vida, vou fazer odonto grávida. Desde que eu formei, eu prestei inúmeros concursos. Eu fiz para a Prefeitura de São Paulo, eu fiz para a Prefeitura de Jacareí, eu fiz para a Prefeitura de São José dos Campos. Meu grande sonho sempre foi ser estatutária, sempre foi ter a estabilidade que um serviço público, né? Fui assim, me sentindo muito incapaz, porque imagina eu estar fora da área odontológica há 18 anos, né? Eu realmente não achava que eu seria capaz. Eu tinha prestado outros concursos, mas assim, estudando por conta própria, ou indo na prova de qualquer jeito. Eu percebi o quanto eu estudava errado, o quanto eu não focava. Eu tinha pouco tempo, porque eu tinha que dividir meu tempo entre meu filho e a faculdade, já era pesado, estava nas provas finais. E eu tinha muito pouco tempo para estudar. Eu só estudava, conseguia estudar depois que eles já estavam se encaminhando para dormir. Então, eu não estudava o dia inteiro. E foi quando eu tive a ideia de pedir ajuda, né? E fui e fiz o curso preparatório da CD Concursos, né? E aí foi que eu conheci o Darcio, a equipe do CD Concursos. E aí eu vi o anúncio do curso dele e falei, vou fazer para direcionar mais, para que eu consiga estudar tudo, né? Pelo menos grande parte. E eu queria dizer que eu passei em todos os concursos que eu fiz. Se eu não tivesse feito o cursinho, com certeza eu não teria passado. E hoje eu sou estatutária, sou servidora da Prefeitura de Mogi das Cruzes, fui chamada esse ano, em março desse ano. Eu fui chamada, acho que era a banca da Vunesp, é uma banca bem difícil. Deu tudo certo exatamente no dia 30 de janeiro de 2019. Eu estava chegando do CIOSP e eu recebo a notificação para que eu comparecesse, né, para assumir meu cargo. E eu me senti muito feliz, eu tenho muito a agradecer, né, a CD Concursos, ao Darcio. Se eu conseguir, é um recado que eu quero dar pro pessoal que está assistindo, né? Se eu conseguir, todo mundo consegue. Olá, meu nome é Darcio Kitakawa e seja muito bem-vindo ao intensivão dos concursos de odonto. Durante essa semana eu vou te mostrar como dentistas que nunca prestaram ou estudaram para concursos podem conseguir sua aprovação, desde que você faça isso da maneira certa. Mesmo que você tenha filhos e uma família para cuidar, ou que você ache que é difícil demais para você, que faz muitos anos que você não estuda, que você não é muito boa com os estudos, ou em algumas matérias específicas, ou até mesmo que você seja uma recém-formada. Não importa o obstáculo que você criou na sua mente agora, que você acha que possa te impedir de conseguir sua aprovação. Eu vou te mostrar aqui que sim, você pode sair do zero para sua aprovação da maneira mais rápida e efetiva possível, sem fazer você perder tempo com a forma errada de estudar para o seu concurso. Eu sei que isso pode até parecer bom demais para ser verdade, mas o que eu vou passar aqui para você é resultado da minha experiência pessoal de muitos anos com vários concursos públicos prestados e das centenas de pessoas que eu já ajudei a conseguir a sua aprovação. Se você de fato colocar em prática tudo o que eu te ensinar, você pode conseguir, assim como alguns dos meus alunos que passaram pelas mesmas dificuldades que você talvez esteja passando agora. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada rapidinho no que 2 alunas minhas falaram. Oi pessoal, tudo bem? É o seguinte, eu sou a Mariana de Oliveira França, eu sou dentista, odontopediatra, ortodontista e desde que eu me formei eu sempre busquei um vínculo mais estável, até por conta da faculdade, não ensinar muito a gente nessa questão de administração de empresa, e o consultório é uma empresa e a gente tem que estar sempre batalhando no consultório. Então, além do consultório, eu sempre quis ter um salário certo, fixo, e é isso que eu tenho na prefeitura. Então, desde que eu formei, eu prestei inúmeros concursos. Eu não comecei com o concurso de São Paulo, tinha prestado outros concursos, mas assim, estudando por conta própria,
ou indo na prova de qualquer jeito. Aí eu vi que não estava legal esse jeito de estudar. E aí foi que eu conheci o Darcio, a equipe do CD Concursos, e eles me ajudaram super no concurso de São Paulo. Acho que o concurso de São Paulo eram muitas vagas, né? Umas 200 vagas. Isso. Foi um dos primeiros concursos que eu fiz e foi muito bom o cursinho, foi excelente. Se eu não tivesse feito o cursinho, com certeza eu não teria passado. No fim, eu nem fiquei numa das primeiras classificações, acho que eu fiquei em 252, mas foi um concurso que a lista rodou bastante. Então, eu fui chamada, acho que era a banca da Vunesp, é uma banca bem difícil. E é isso. Eu sou a Juliana, eu sou dentista formada pela Unesp de São José dos Campos no ano 2000, na turma 43. E eu sou mãe de 5 filhos, então na época em que eu me formei, eu optei por criar os meus filhos, então eu não exerci minha profissão durante 18 anos. E aí, após eles estarem grandes, eu julguei que já estava na hora de eu voltar, né, a exercer a profissão de dentista, e aí comecei a procurar concursos. E aí chegou a prova de 2018. Aí eu realmente resolvi que eu ia prestar. Fui assim, me sentindo muito incapaz, porque imagina eu estar fora da área odontológica há 18 anos, né? Eu realmente não achava que eu seria capaz. Mas alguns amigos me incentivaram, me disseram que eu conseguiria se eu tentasse. Aí eu falei, tá bom, né? Não, eu já tenho, então vamos lá, vamos tentar. Meu marido, na época, estava doente, estava tomando remédios controlados e não estava nada bem. E quando você tem alguém da família doente, você tem aquela carga, né, de você dar conta de tudo. Você tem que suprir não só a parte logística de uma casa, né, comida, roupa, mas você tem que suprir as necessidades emocionais de todos. Então, eu realmente estava com uma pressão muito grande sobre mim. E aí eu me lembrei, nossa, o Darcio precisa me ajudar. Aí procurei você e aí vi que vocês estavam dando aulas preparatórias para essa prova especificamente. E aí fomos lá fazer o preparatório, né? Então, só que eu tinha muito pouco tempo para estudar, né? Eu tinha que me dedicar à casa, porque eu nunca tive... Depois que meus filhos cresceram, eu não tive mais ninguém para me ajudar em casa, então era tudo eu. E eu tinha muito pouco tempo para estudar. Eu só estudava, conseguia estudar depois que eles já estavam se encaminhando para dormir. Então, eu não estudava o dia inteiro. Eu estudava 2, 3 horas por dia. Ou em horas, por exemplo, depois do almoço, que todo mundo foi ver televisão, sei lá, eu tinha um tempinho, eu ia lá, nos exercícios. Então, se eu conseguir, é um recado que eu quero dar para o pessoal que está assistindo, né? Se eu conseguir, todo mundo consegue, porque eu tinha tudo contra mim. Eu tinha pouco tempo, eu tinha muita coisa para ver, eu não estava ali com a cabeça livre para me dedicar somente àquilo. Então, apesar disso, eu tive condições e consegui. Parabéns aí pela sua trajetória. Vocês são fantásticos, os professores são fantásticos, pessoas capacitadíssimas, e eu só tenho a agradecer toda a ajuda que vocês me deram. Vocês foram fundamentais para a minha aprovação, e sempre que eu puder, eu recomendo o CD Concurso para todo mundo. Vai prestar concurso, corre lá no Darcio. Bom, como te disse, me chamo Darcio Kitakawa, sou cirurgião dentista formado no fim de 1998 e desde então eu presto concursos públicos de odonto. E por que eu escolhi esta área? Primeiro, porque tanto meu pai, infelizmente já falecido, quanto a minha mãe foram funcionários públicos. Além disso, dos formandos da minha faculdade, os que tiveram sucesso financeiro mais rápido foram aqueles que passaram em concurso público ou processo seletivo do Exército, e isso me despertou para esta área. Logo após me formar, tive que trabalhar em consultórios por porcentagem, e este começo não foi nada fácil.
poucos pacientes, baixo rendimento financeiro e, consequentemente, a desilusão com a profissão começou a surgir. Cheguei a encerrar um mês no consultório com R$50 de salário. Desde o início de 1999, prestei entre 5 e 6 concursos ao ano e sempre sem resultados. Só fui passar no meu primeiro concurso em junho de 2004. Demorou exatamente 6 anos e meio após a formatura para eu conquistar a minha vaga. Nos primeiros anos, eu não chegava a estudar para os concursos, ia para a prova simplesmente na esperança de passar. Achava que o ensino da faculdade seria suficiente. Foi aí que percebi que dessa forma eu não conseguiria atingir os meus objetivos. Comecei a estudar do jeito que eu estudava na faculdade, resumindo livros praticamente inteiros e procurava esgotar o assunto até passar por um outro assunto. Até melhorei um pouco os resultados, mas mesmo estudando e me dedicando, vi que tinha que mudar toda a minha estratégia para poder ser aprovado. Senão, a realidade de trabalhar em consultórios de terceiros e atender convênios não mudaria. Comecei a estudar totalmente diferente, utilizando a mesma quantidade de horas de antes. Se duas virtudes eu tenho, são elas: dedicação e consistência. Elas são responsáveis pelas minhas conquistas. Passei no meu primeiro concurso na Prefeitura de São Paulo em 2004, ainda sonhando em passar na Prefeitura de Suzano, tanto por considerar a cidade onde moro desde os 4 anos, quanto por ser uma cidade que sempre ofereceu um excelente salário para dentistas. Em 2006, abri o concurso de Suzano, sendo a VUNESP a banca escolhida. Intensifiquei os meus estudos especificamente para esta banca. A boa remuneração de Suzano chamou a atenção de muitos colegas e, para minha surpresa, eram quase 2.000 dentistas disputando 4 vagas, ou seja, quase 500 dentistas por vaga. Fiz a prova muito ansioso e nervoso, afinal era o meu sonho em jogo. Acertei apenas 68% da prova. Praticamente desencanei desse concurso. Fiquei muito decepcionado com o meu desempenho. Quando saiu a lista de classificação, veio a surpresa. Minha nota foi suficiente exatamente para ficar em 4º lugar. Após uma longa jornada de muitas desilusões e 2 aprovações, decidi compartilhar o meu método de estudos, com todos os segredos para encurtar o caminho rumo à sua aprovação. Você não precisa passar por anos de tentativas e frustrações, assim como eu, antes de ser aprovado. Depois de 2006, eu passei a ministrar cursos presenciais em São José dos Campos, São Paulo e outras cidades, onde coleciono centenas de histórias de sucesso e de conquistas entre os meus alunos. Desde pessoas que nunca haviam sequer estudado para um único concurso, até pessoas que já estavam quase desistindo dessa vida de concurseiro. Tenho alunos que seguiram o meu método e hoje são funcionários públicos realizados. Você deve estar se perguntando, que método é esse? Mas antes de te falar qual é esse método, eu quero te falar o que você não deve fazer para conseguir sua aprovação. E eu vou te falar isso porque muitas coisas limitam o nosso aprendizado. Coisas que fazemos todos os dias que mais prejudicam do que ajudam a conseguir a aprovação. A partir daí, você começa a colecionar algumas reprovações. Isso te desmotiva e você acaba achando que isso não é para você. Por isso, é muito importante você saber o que não tem que fazer para conseguir a sua aprovação, para te poupar de anos de tentativas frustradas. Um jeito intuitivo de começar os nossos alunos para concursos é fazer resumos dos livros mais famosos, um de cada matéria. O Neville de patologia, o Linde de periodontia, o Peterson de cirurgia, o Andrade de farmacologia, entre outros. E foi justamente assim que eu comecei a minha caminhada nos concursos. Até comecei a ter melhores resultados, quando comparados à época em que eu não estudava nada. Porém, ainda sem sucesso e gastando tempo demais resumindo cada um dos livros que estudamos na faculdade de odonto. Este, definitivamente, não é o jeito certo de se preparar para concursos. Isto é atirar para todos os lados e não direciona os estudos.
Na hora que você terminar de resumir a metade do primeiro livro, já não vai mais lembrar dos detalhes mais cobrados nos concursos e, consequentemente, vai ter perdido um tempo enorme estudando assuntos pouco abordados. Outro erro que a maioria das pessoas cometem é focar nas matérias que mais gostam. Deixam para depois ou mesmo não estudar aquelas matérias consideradas chatas na graduação. Dessa forma, você provavelmente não estará explorando as matérias mais cobradas nos concursos. Isso porque, não sei se é ou não o seu caso, as pessoas que estão prestando concursos públicos têm grandes dificuldades em estomatologia e patologia bucal e também saúde pública. E não por acaso são as matérias mais cobradas segundo um levantamento estatístico que realizei das 10 mil questões para concursos de odontologia. E os alunos sempre me perguntam, por que as bancas cobram muito exatamente esses assuntos? Justamente porque estatisticamente dentistas e graduandos em odontologia encontram grande dificuldade de saber bem estes conteúdos a longo prazo. Existem 3 razões principais por que estes assuntos são campeões nas provas. Primeiro ponto, são matérias que não fazem parte do dia a dia da cirurgião dentista que trabalha em consultórios privados e convênios. Segundo, são matérias dadas entre o início e o meio da graduação, onde a maioria das dentistas posteriormente perdem a oportunidade de ter contato novamente com estas matérias, principalmente depois da formatura. E terceiro, são matérias com conteúdo teórico bastante denso, sendo naturalmente mais complexas, mais chatas e menos clínicas. Outro fator não menos importante é que, apesar do edital não ser uma fonte de estudos, quem não lê o edital já sai perdendo desde o início do concurso. Você deve sim lê-lo com bastante cuidado, não basta se importar só com o número de vagas e salário, mas esteja atenta se o exame trata-se de um concurso público ou processo seletivo, se o regime de contratação será estatutário ou seletista, o que geralmente determina o regime de aposentadoria. Esteja ciente da carga horária do serviço, datas de inscrição, provas, recursos. E é muito importante revisar os documentos e materiais que devem ser levados no dia da prova. Já conheci grandes concurseiras que perderam a prova por esquecer o RG original em casa, levando consigo apenas a cópia no dia do exame. Confira no edital as matérias cobradas e quais os conteúdos, se existe ou não uma bibliografia. Sem essas informações, você fica atrás das concurseiras de plantão, que tomam cuidado de ler todos esses detalhes e aproveitam todas as informações disponíveis. Bom, agora que você aprendeu o que não fazer para conseguir a sua aprovação, eu vou falar como você irá fazer para passar em concursos de odonto. Só que isso vamos deixar para o próximo vídeo, onde eu vou te mostrar o que você precisa fazer para conseguir a sua aprovação, qual o melhor caminho a seguir e quais as dicas para encurtar esse caminho. Lembrando que hoje, às 20 horas, nós temos uma live e antes de fechar este vídeo, não se esqueça de deixar a sua opinião aqui no espaço de comentários, dizendo o que você achou dessa aula, o que você aprendeu, se você ficou com alguma dúvida. Vou fazer o possível para responder todos os comentários. Isso também é importante para fortalecermos essa comunidade que está se formando com pessoas que, como você, buscam pelo sonho de passar em um concurso de odonto. Então é isso aí, a gente se vê na sexta-feira no próximo vídeo.